Seja bem-vindo ao No Alimentos Zumbis, eu sou a Nath, vem aqui pra gente conversar sobre A Pequena Sereia, a adaptação aí, o live action da produção da Disney lá de 1989. Não traz a sombria história lá de 1800, mas o que a gente quer saber é, vale a pena ver esse novo filme? Virou uma boa adaptação, já que os live actions da Disney sempre são carregados de problemas aí, de críticas, de gente falando mal. A Pequena Sereia escapa dessa leva? Vem conversar comigo, porque aqui é sem spoilers, mas eu vou te dizer o que eu achei. A Pequena Sereia, a animação preferida de muitas pessoas. Confesso que nunca foi a minha preferida, apesar de ser aí uma pessoa praiana, de ter nascido no litoral, mas eu nunca tive uma identificação tão grande assim com a menina ruivinha do desenho. Só que agora, nessa nova adaptação da Disney, eles entregam uma nova Pequena Sereia, que é a Pequena Sereia que a gente conheceu na animação. Todo o filme é basicamente a mesma história da animação de 1989. Então, se você está preocupado com grandes mudanças no enredo, no que vão alterar, no que vai faltar, no que vai sobrar, não, aqui tu vai ter exatamente o que tu teve lá na animação e tem algo a mais, algumas mudanças que eu achei bem interessante, bem significativo e que melhorou algumas partes do filme. Eu tô dizendo realmente algumas questões ali, algumas apresentações, como quando a Pequena Sereia vai para o castelo do Príncipe Eric, tem o jantar. Isso muda um pouquinho e eu gosto muito da mudança. Então, todas as partes que foram ou removidas ou alteradas, elas estão ali para acrescentar e dar uma beleza a mais no live action. Essa parte que eu tô dizendo para vocês, que, né, é o jantar, digamos assim, da Pequena Sereia no castelo, ela fica muito melhor no live action porque ela tem uma bossa, ela tem um movimento, ela tem um encantamento que não tem na animação. Por isso fez com que eu gostasse muito mais da versão live action do que da versão animada. Só que não é, digamos assim, o que eu vou dizer para vocês? Eu gosto muito mais de Aladdin, a versão live action, do que a animação. Já aqui na Pequena Sereia, o meu sentimento é igual em relação às duas obras. Eu gosto das duas. Não são histórias que me encantam tanto assim, mas eu gosto das duas. E essas pequenas modificações que o filme trouxe, elas são realmente para dar uma atualizada nos personagens, em algumas questões, mas que não vai tirar a essência, não vai tirar o glamour que tu gosta na animação. Então não fique preocupado em relação a isso. Está tudo igual. Mas isso também pode ser uma das grandes falhas aí do live action. Ele não teve a ousadia de mudar algumas coisas, alguns finais, algumas atribuições aos personagens. Ele quis, não vou mexer, vai ser estranho, o pessoal não vai gostar porque não vai ser igual a animação. Então vamos deixar isso para lá. Eu senti falta disso, senti falta de uma ousadia na modificação das histórias ou da história principal no seu final. Todo mundo já falou por aí, vocês já devem ter ouvido, é a atuação da Halle Bailey. Meu Deus, essa garota, ela é tão linda, ela é tão cativante, ela brilha tanto em cena, que não tem como não vê-la como a Pequena Sereia. Ela é maravilhosa, ela é encantadora, ela canta extremamente bem. Estamos falando de uma sereia onde a voz, o canto é essencial e ela conseguiu trazer tudo isso. A relação dela com os outros personagens, principalmente com o trio cômico ali, que é o Sabidão, o Sebastian e também a gente tem o Linguado, é muito gostosinha, a gente compreende essa amizade, é realmente muito lúdico, muito infantil e isso vai pegar as crianças. Gente, é um live action infantil e tem que agradar os pequenininhos. Então, essa relação dela, da Pequena Sereia, com os animais, né, marinhos,
é realmente muito boa. E com os personagens, digamos, com o príncipe Eric, a sua relação ali com o pai ou com as irmãs, também se torna muito boa, porque a gente entende as motivações dela. Essa paixão que ela sente, não pelo príncipe Eric, mas pela humanidade. Ela nasceu sereia, mas ela não quer ser sereia. Ela quer ser humana, ela quer estar na Terra, ela quer dançar, ela quer ser livre naquele ambiente. E a gente compra muito bem isso. Então, a pequena sereia, a partir do momento em que a gente amadurece e começa a compreender aonde a história dela é o seguinte: ela não se encaixa no lugar em que ela foi colocada. Ela não se vê naquele papel, ela se enxerga em outro, ela quer ser outra. E ela pode ser. Essa é a história da pequena sereia. A questão de ser por conta de um príncipe ou não é muito uma questão romântica, lúdica, de uma história que é datada. É uma história datada, onde todas as princesas, no final das contas, o desejo delas é se casar com um príncipe. E a Pequena Sereia vem dessa leva. A gente tem agora algo novo que a gente está presenciando muito forte e que é muito bom, Frozen, Moana, todas essas animações recentes, ela não depende de um par romântico, mas ela possui amor entre irmãs, entre família, e a Pequena Sereia, ela é isso. Eu acho que esse amor pela humanidade que ela sente por estar naquele lugar, por estar na terra e não na água, ela acaba visualizando e concretizando nesse amor pelo príncipe Eric, nesse desejo de estar com ele, nessa paixão. Então, acaba sendo bonito se a gente realmente analisar essa história dessa maneira. E, de novo, a partir do momento em que o live action não teve coragem de mudar algumas coisas, ele perde essa possibilidade. Assim, a Hailey, ela entrega o que é preciso para essa pequena sereia e para a gente acreditar no seu amor, pra gente torcer por ela e às vezes até ficar meio braba porque ela é uma adolescente. No final das contas, a Pequena Sereia é uma adolescente. Então, a vivência do primeiro amor é muito gostosa, mas também deixa ela muito cabeça dura. E tudo bem, é da idade, é daquele momento, é daquela paixão que ela tá vivendo. E isso a gente pode extrapolar para tudo, não apenas para o príncipe Eric. Falando do príncipe Eric, eles conseguem contextualizar melhor quem é esse príncipe, o que ele almeja, o que ele deseja, o que ele procura, quem que ele é. E por que ele é tão semelhante com a Ariel? Por que os dois combinam tanto? Porque seus propósitos são iguais. Ele, que não quer ser aquele príncipe que fica lá regendo, sentado num trono. Ele quer ir para o mundo, ele quer ir para os mares, ele quer abrir os seus olhos em relação a tudo que tem, ele quer ver coisas novas, ele ama estar no mar. Assim como a Ariel ama estar e conhecer as coisas da terra. Então eles acabam se complementando nesses desejos, nessas paixões, e é muito bonito ver o quanto ele coleciona esse amor por navegar, por conhecer algo novo, e o quanto ela coleciona esse amor pelos objetos terrenos, mostrando tudo isso. Então, eles conseguem trazer para o Eric uma profundidade que a gente não tem na animação, mas colocam uma música para ele cantar. E ele canta muito mal, gente. Ai, pobrezinho do ator. Ele é muito ruim cantando. Ruim, péssimo. Então, ele quebra o ritmo. Nesse momento em que ele canta aquela música, que é numa parte importante ali no meio do filme, quebra o ritmo do filme. E ele acaba se espichando exatamente por conta disso. É difícil a gente falar, ai, tira aquela parte, se tirasse aquela parte ia ser bom. Quando a gente assiste, é esse pensamento que vem. Ai, tirasse ele cantando aí que não ia fazer falta. Mas muito dos sentimentos que ele tá tendo, muitos dos seus pensamentos é exposto nessa música. Então, ele faz parte da narrativa daquele personagem. Então,
Eu entendo porque está ali, não gostei de como foi feito, não gostei de como ele cantou. Então fica aí para gosto pessoal, eu acho. Os outros personagens, né? O Rei Tritão, o Javier Bardem, é um rei dos mares. É isso. Ele está ali como rei dos mares e belíssimo, tá? Muito bom, gostei. Ele é realmente o pai que a gente vê na animação é colocado no Javier Bardem. Então não tem muitas alterações, é só aquilo mesmo, aquele pai protetor, as suas motivações, mas a gente tem um pouco mais do detalhe ali do passado deles, que faz com que ele sinta essa raiva dos humanos, porque que ele não quer que a pequena sereia, que a Ariel, vá até a superfície. Então eu gosto deste pequeno detalhe, que é um pequeno detalhe muito, né, ali, mas ele traz muita potência para as motivações dele, para as proibições dele. As irmãs da pequena Ariel, eu queria. Ai, as irmãs da pequena Ariel são uma das minhas decepções, porque, cara, elas são maravilhosas, elas têm um propósito maravilhoso e. É tipo 2 minutos de tela que elas têm. Se é 2 minutos, é muito. Então eu fiquei muito decepcionada, porque eu queria ter visto mais. Elas são lindas, são belíssimas, e o que elas fazem nos mares é muito legal. E queria ter mais. Eu falei do trio cômico, que é o Sabidão, vivida pela Aquafina. A gente tem o Sebastian, vivido ali pelo David Deggs, maravilhoso. E também o linguado pelo ator Jacob, né? Eu vi na versão legendada, então deu pra sentir bem o que eles entregaram. O Sabidão e o Sebastian são maravilhosos e eles têm uma cena juntos cantando, que é tudo pra mim, é a melhor ali. Uma das melhores músicas novas do filme é essa deles, então entregaram tudo. O Sebastian, ele continua sendo, né, resmungão e tentando colocar Ariel na linha, mas, né, adolescente, ele não consegue, coitado. Mas ele é uma das almas do filme e continua sendo uma das almas aí desse live action. E para terminar as atuações, a Melissa McCarthy como a Úrsula, né, a bruxa do mar, eu gostei muito dela. Ele conseguiu, né, o Robin Marshall, o diretor maravilhoso, lembrando que ele é também responsável pelo A Memória de uma Geisha, Chicago, e ele tem filmes maravilhosos, eu gosto muito dos filmes dele. Ele fez com que a Úrsula fosse mesmo aquele ser marinho, tá, gente? Ela tem um movimento com aqueles seus tentáculos que é lindo em tela. Lindo, 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 lindo. É maravilhoso de ver como eles colocam. E ela tenta ser, não sedutora, né? Porque a Úrsula não é sedutora, mas ela tenta ser persuasiva naquele jeito de falar, no modo que age quando encontra a Ariel. E também a gente tem um pouco mais sobre o porquê que ela quer, né? Digamos, se vingar ali. Sabe por que ela quer ser tão poderosa? A gente vai ter um pouco mais também, um detalhezinho, mas que traz um peso para a história, apesar de não aprofundar os motivos, mas traz um pouquinho mais ali para a história dela em relação ao Tritão, à Pequena Sereia, que é bacana. E a Melissa, ela consegue. Eu gostei, ela tá muito altiva, ela tá muito bonita, tem a música, tem ela se maquiando, tem ela com, né, o Joca e o Pedro. Então, eles conseguiram, o Rob conseguiu colocar isso. Tem gente que saiu da cabine não gostando da atuação dela, dizendo que ela está a Melissa sendo a Melissa, mas eu gostei, assim. Pra mim, estava ali a Úrsula, por mais que a gente lembre dela, assim, tão claramente, ela não tem tantos momentos assim no filme, são os momentos importantes, mas não são o tempo todo. E aqui também no live action ela não tá o tempo todo no filme. O único problema que eu senti em relação à Úrsula está direcionado ali à questão também do visual do filme, tá? Que eu não tinha falado ainda. Essa coisa muito escura na parte
digamos, principal do final ali, do combate da Pequena Sereia contra a Úrsula, clássico, né? Aquela coisa dela ficando enorme. Ela fica enorme, mas fica muito escura. A gente quase não vê as feições ali da Úrsula, né? No caso da Melissa, não tem. É muito escuro. E não tem como não falar isso, porque acaba tirando o peso daquela cena que é quase aterrorizante. É basicamente um terror aquele momento. As partes da Melissa são bem aterrorizantes. E essa parte final, onde ela tem aquele poder e fica enorme, gigante, perde muito exatamente porque ficou escuro demais, muito escuro. Mas agora, nas outras partes, que era um dos grandes medos meus, o filme ser escuro no fundo do mar, ele balança, tá? Ele tem um equilíbrio ali em, claro, ser realista, então tem muitas partes no fundo do oceano que não vai ser colorido como num coral, né? Ali cheio de peixinhos coloridos e todas aquelas plantinhas aquáticas. Não, não vai. E ele consegue trazer esse equilíbrio. Tem partes um pouco mais escuras que tu se sente no fundo do mar e outras muito coloridas, muito festivas, que é extremamente bonito. Extremamente bonito e chega a ser bem realista, assim, sabe? Bem, tipo, eu tô vendo uma foto mesmo ali daquele coral, daqueles peixinhos, de tudo. Questão ali da Aquafina. E daí a questão do Sabidão, a questão do Sebastian e do Linguado. O Linguado é o mais prejudicado, porque ainda o Sebastian ele tem um movimento, tá? As garrinhas, o jeitinho, e o ator que faz ele é maravilhoso. Já o Linguado, ele é muito estático, o peixinho é muito estático, então fica muito estranho, e ele quase assim parece que foi jogado de lado, a gente não tem tanta presença dele. Eu senti isso, sabe? Ele não é. Visualmente, eu não enxergo ele ali em cena junto com o Ariel. Mesmo ele estando em cena, ele quase fica invisível. Então fica muito estranho. O pior personagem, com certeza, é o Linguado aí nesse live action. Tirando isso, o filme é lindo visualmente na parte da Terra. Quando eles estão ali no castelo, no reino do Eric, é extremamente solar. Lindo, 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 lindo. Isso é um dos pontos principais que eu gostei, porque o live action se passa em uma ilha do Caribe. O reino ali do Eric se localiza nessa região do Caribe, então Ariel é uma sereia latina. Por isso. Olha que genial. A versão animada não, era europeia, era mais aquela região da Europa. A nossa versão live action, ela é uma versão latina, então combina muito. E essa questão solar do reino ser muito bonito quando eles vão passear, né? O famoso passeio pelo lugar, onde eles também pegam um barquinho, andam um laguinho. É lindo, 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 lindo. Então, o filme, ele é igual à animação, narrativamente falando. Alguns detalhes mudaram, algumas coisas acrescentaram, mas ele é igual. Mas ele se torna muito bonito. É sim uma das melhores adaptações de animações aí. Não é a minha preferida, mas é uma das melhores. Então, se você tava com medo, se você tá com medo, eu aconselho a assistir. Ela é muito bonita, ela é muito gostosa. A Hailey, ela vai entregar um Ariel que você vai se encantar e vai ter ali momentos e músicas novas muito gostosas e, é claro, músicas clássicas que estão também na animação, que não poderia faltar. Se você assistiu, se for assistir, me conte aqui, me pergunte se você tiver algumas dúvidas. Não esqueça de deixar um likezinho e se inscrever aqui no canal. Beijos!